é o que a presença de Deus ela proporciona para aqueles que de fato o buscam. Tem pessoas que chegaram hoje aqui tristes. Tem pessoas que chegaram hoje aqui cansadas. E eu não digo cansadas fisicamente, eu digo cansadas da vida. Cansadas da sua história. Cansadas de coisas que nem elas mesmas talvez sabem responder o porquê. Tem pessoas hoje aqui que estão por um fio para desistir de alguma coisa, para tentar algo novo. Mas eu quero dizer que quando você está e conhece o que é a presença de Deus, você nunca precisa mais chegar nesse ponto. Porque você entende, porque você conhece aquele que te deu a tua própria vida, aquele que faz a tua história e aquele que tem um propósito verdadeiro para a nossa vida. Mas isso é uma construção. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Tem relacionamento, namorado? Beleza. Deixa eu perguntar para você. Quando você pôs o olho na pessoa, você já olhou para ela e disse assim, vamos casar? Sim ou não? Não, né? Não foi assim. Como que foi? Você conheceu. Como é que é teu nome? De onde é que tu é? O que que tu faz? E aí você passou a conhecer a pessoa. Você passou a conhecer a família da pessoa. Você passou a conhecer aquilo que ela gostava de fazer, o que ela também não gostava de fazer. Você passou a ter um relacionamento. Você passou a ter intimidade, para que daí você pudesse dizer se aquilo ia ser bom ou isso seria ruim. Se aquilo eu quero entrar nesse barco ou eu quero sair desse barco. E tudo começa por conhecimento. Tudo começa por você saber se é bom ou não para você. Muita gente entrou num barco nessa semana, o barco do carnaval, achando que seria bom. E voltou com muita coisa ruim para casa. Achando que seria bom. E eu quero dar um alerta para você já, e que isso sirva de também um motivo de oração para você, para a sua família e para a igreja. Amém? Você quer isso ou não? Então diga, eu quero. Muitos lugares no Brasil celebraram o carnaval, a festa da carne. Essa festa ela é antiga. Isso já era celebrado lá há centenas de anos atrás, em Roma. E era uma festa de prostituição. Essa festa ali, muitos deuses eram adorados. Porém, um rei decretou que em Roma seria o cristianismo. A partir daquele instante, o cristianismo seria a religião oficial. E eles transformaram, então, aquela festa na festa do carnaval. E que até hoje é celebrado. Só que naquela festa existia orgia, existia todo tipo de coisa errada. Que você sabe que existe no carnaval hoje, sim ou não? Porém, isso não é uma coisa à toa. Por trás de todas essas práticas, por trás de toda essa imundícia, por trás de toda essa carnalidade, por trás de todo enredo que parece bonito, né? Das músicas, da batida, do tambor. As pessoas vão carregando coisas para suas casas, para suas vidas, para suas famílias, e que elas mesmas vão entrando num cenário da sua vida em que elas não gostariam de entrar. E eu vou explicar isso melhor para ser mais prático. As pessoas vão para essa festa. E lá, onde é cultuado muitos espíritos e demônios,
elas acabam entrando nesse barco. E quando termina a festa, elas voltam para casa. E não voltam mais sozinhas. Voltam para suas casas, carregadas de maldições, carregadas de espíritos do mal, onde quando voltam para os seus lares, as coisas parecem que estão erradas. Seu coração angustiado, ansiedade sem sentido, parece que alguma coisa não está mais normal, parece que o relacionamento entre casais parece que já não é mais a mesma coisa, e isso vai cada vez piorando. E da onde que isso veio? De uma festa, chamada Carnaval. Pastor, mas eu não fui. Glória a Deus. Mas talvez o seu vizinho foi. O seu parente foi. O seu irmão, a sua irmã foi. O seu filho foi. E ele trouxe algo com ele. E se a igreja não discernir, não entender e não acordar para isso, começa a infiltrar algo dentro da sua casa, dentro da sua família, que pode destruir tudo aquilo que você tem tentado construir. E isso eu estou falando como um sinal de alerta. Porque agora as pessoas estão voltando para suas casas dessas festas. Agora as pessoas estão voltando desse meio. E elas estão vindo lá da Bahia, São Paulo, do Rio, de tudo que é lugar. E eu quero pedir para você, primeiramente, se você esteve nisso, peça misericórdia a Deus. E em segundo, se você não esteve participando disso, ore e interceda por aqueles que você sabe que esteve nisso, participando disso. Porque o que eles vão colher não é nada bom. Amém? Tem um texto, Efésios 6, capítulo 10 a seguir, olha o que diz ali. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. A nossa força, a sua força, ela precisa vir do Senhor. Da força do poder de Deus. E por que isso é importante nós falarmos? Porque o ser humano por si só, ele não tem poder algum contra o mundo espiritual. Você não tem poder, você não tem força, você não tem condições de vencer qualquer maldição, qualquer espírito maligno, qualquer obra das trevas contra a sua vida ou contra a sua família. Você não tem poder. Mas, quando nós estamos em Cristo e somos fortalecidos no Senhor e na força do poder dele, nenhum mal pode tocar na tua vida e na tua casa e na tua família. Amém? Só que, se você não entende quão bom é estar na presença de Deus, isso passa desapercebido na tua vida. E quando as situações vêm, quando os problemas vêm, você não sabe o que fazer. Você não sabe como orar, você não sabe como se posicionar, e você não entende a situação. E o que ele diz mais? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas. Cilada, ela vem de uma maneira clara? Eu, quando criança, não sei se tem alguém aqui assim, a casa da minha mãe tem um quintal, né? O meu irmão está aqui, pode falar aqui e testemunhar. E a gente fazia umas ciladas para os passarinhos. Quem aqui já fez? A mavarapuca. Hã? Às vezes até para as galinhas do vizinho. A Deus e o que não serve a Deus, o que gosta do mal e o que gosta do bem. Essa é a grande diferença. O dia mal vem para todos, a doença vem para todos, mas aquele que está no Senhor consegue entender que há propósitos para tudo que acontece e sabe como lidar com tudo que acontece. Você tem tido essa sabedoria para gerir bem a tua vida diante de todos os desafios que têm acontecido?
E é por isso que quem sabe aproveitar a presença do Senhor, sabe reconhecer que essa presença é boa, conhece Ele, tem relacionamento com Ele, e faz diferença, gente, faz diferença você acordar todos os dias, sabendo que você ao acordar, ao levantar, ao sair do seu lar, você tem um Senhor contigo, você tem um Espírito Santo que vai te dizer, isso é bom, isso é mal, não faz isso, não faz aquilo, dirige a tua vida, te dá palavras de sabedoria, quando você precisar na hora certa, quando você estiver diante das pessoas certas, o Espírito de Deus te concede sabedoria para falar aquilo que é certo. E o que ele diz mais? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Verdade e justiça andam juntos. Quem é verdadeiro é justo. Quem não é verdadeiro não é justo. Pode ver. Quem é justo é verdadeiro. Quem não é justo não é verdadeiro. Nós precisamos nos cingir, nos vestir da verdade. E não da mentira, não do engano, não do rolo, não do jeitinho brasileiro. Eu lembro até hoje, acho que foi no ensino fundamental, num dos livros que a gente leu, isso me marcou minha vida, um estudo lá, uma leitura no livro falando sobre o jeitinho brasileiro, no livro de educação. Ah, não tem problema fazer assim. Não tem problema. Ah, não dá nada. Gente, tudo que você planta, você vai colher. E o que mais? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os teus pés têm caminhado para que lado? Para a paz ou para a maldade? Para semear a paz ou semear a contenda? Para semear a verdade ou semear a mentira? Calçai os pés com a preparação do Evangelho que produz paz. E isso, gente, é muito, muito sério. É muito, muito sério. Quantas pessoas saíram dos seus lares agora nesses últimos dias, dizendo que ia fazer uma coisa e fizeram outra? Hã? Dizendo que o fazer o bem e foram fazer o mal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Só que a recompensa, ela sempre vem. E sabe qual que é o problema disso? Quem quer saber aí? Se você planta uma árvore de laranja, vai dar o quê? Ah, é óbvio, pastor. O resultado é a laranja. Agora eu pergunto, um pé de laranja dá uma laranja? O resultado sempre vem multiplicado. Multiplicado. Quem trabalha aí e entende um pouco de marketing sabe disso. Você vai lá, faz uma propaganda e o resultado vem multiplicado. Assim é as nossas ações, assim são as nossas obras, assim é o que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos vai vir como um resultado multiplicado do que nós fazemos. E o 16, embraçando sempre o escudo da fé, olha isso, gente, com o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Olhando um soldado na era medieval, para que servia o escudo? Para se defender, não era? Para se defender do ataque do inimigo. E ele está usando exatamente esse exemplo, porque esse exemplo era o que era usado naquela época. A Bíblia, ela é um livro espiritual, mas ele também, nós precisamos ver ele com um contexto cultural e histórico. E trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Então eles utilizavam o escudo para se defender do ataque do inimigo. O escudo ali, nesse caso, representa a nossa fé. E essa fé é para vencer os dardos inflamados do maligno. Quantas coisas talvez essa semana veio na tua mente para você fazer coisa errada? Para você pensar coisas impuras. Os dardos inflamados do maligno, eles vêm para te desviar do caminho da fé. Para te desviar do propósito de Deus para a tua vida. Para te tirar do caminho certo que você está caminhando. E por isso eu estou dando esse alerta hoje. Porque o espírito do mundo está solto hoje. Hoje não, já faz um bom tempo. Mas com a legalidade que foi dada, vindo de uma autoridade superior do nosso Brasil, a coisa está solta. A coisa está solta. Nunca se falou, nunca se viu tanta manifestação demoníaca, espiritual, como nos últimos tempos. É só você pegar o teu celular e começar a rolar um pouquinho para cima, você vai começar a ver um monte de coisa fora do normal. Por quê? Porque a legalidade foi dada. A brecha foi aberta. E agora os demônios estão fazendo festa. E se a gente não se atentar, não acordar, nós que cremos em Cristo, vamos sendo influenciados por essa massa de manobra, por essa, como nós lemos antes ali, pelas armadilhas ciladas do diabo. Quando vê, está dentro da tua casa, quando vê, está pegando os teus filhos, quando vê, está influenciando o teu trabalho pela murmuração, pela fofoca, pela mentira. Quando vê, você está de uma maneira embaraçado. E às vezes não consegue nem sair daquele embaraço que você mesmo se meteu. Por quê? Porque o teu amigo, aquele colega, porque o parente, você se meteu numa fria. A pastora Eliane ministrou semana passada aqui e falou do exemplo que lá em Romanos 14 fala muito claramente sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, falando como exemplo da comida e a bebida. E agora, nesse tempo do carnaval, isso é muito, muito prático, gente. Porque o que eles fazem? Eles consagram comida e bebida. Talvez, alguém foi para a praia aí esse carnaval? Não te preocupa que não é pegadinha, não tem problema. Pode levantar a mão, tá? Não te preocupa, beleza. Você orou pelo que você comprou na beira da praia e comeu ou bebeu? Parou para pensar nisso? Porque a maioria deles servem a quem? A pastora Eliane falou isso no domingo passado aqui. Mas que bom que você não perguntou, né? Que daí não fez consciente se era consagrado ou não. Está vendo que a gente às vezes cai numa cilada sem menos perceber? Porque o que foi feito agora no litoral aqui, principalmente no nosso litoral, e pasme você, o que a gente acha talvez que a Bahia é o lugar que mais adora o diabo, com centros de umbanda, quimbanda, candomblé, é o Rio Grande do Sul, sabia? É o estado que mais tem. É o estado que mais tem. Esses dias eu ouvi ainda de uma pessoa que em Porto Alegre,
Se você pegar um dia de noite, onde está a cidade quieta, dependendo do dia, você ouve os tambores em Porto Alegre. Longe. E a gente está brincando de ser crente, caindo nas ciladas do inimigo. E eu quero falar para vocês, e na verdade nem vou poder falar tudo o que eu queria, porque não era nem isso que eu ia falar. A gente vem falando sobre princípios imortais, meus amados. E eu vou só dar uma palhinha aqui sobre o que eu gostaria de trazer hoje. E o princípio que eu gostaria de falar para você hoje é sobre o princípio da bênção. E tem a ver com essa introdução que eu fiz. Foi só uma introdução, tá? O princípio de ser bênção. De ser uma bênção. E Deus já falou isso, Deus já disse isso lá no início da história para Abraão. Quando ele chamou Abraão, lá em Gênesis 12, 2, ele declara isso sobre Abraão. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Olha só, meus amados, não é tudo que cada um de nós quer aqui ser abençoado. Quem quer ser abençoado? Olha para o teu irmão e diz assim, tu quer ser abençoado? Então abençoa ele já aí. Eu te abençoo, diz. Maravilha. Mas entenda que para todo resultado existe uma primeira coisa, que é chamada semeadura, plantação, uma ação. Eu não sei se é na física que fala, né? A lei da física existe toda ação, existe uma reação. Então não estou mal, física, né? É isso aí. E aqui diz que para que a gente possa ser uma grande nação, uma grande corporação, quem tem empresa, uma grande empresa, para quem gosta de filho, um monte de filho, né? Para que eu possa ser abençoado, para que eu possa ter graça de Deus em tudo que eu fizer. A bênção de Deus significa a graça de Deus, um favor que nós não merecemos. Mas para o quê? Para tudo que você precisar. Isso é a bênção de Deus. E então você vai ser abençoado. E então eu vou te engrandecer. Quem não gosta de ser uma pessoa reconhecida no que faz? De ser conhecido no que faz? Isso é proposta de Deus para a sua vida. Isso é propósito de Deus para a sua vida. Você ser uma pessoa grande. Mas para isso ele diz, seja tu uma bênção. E aqui está um grande princípio para aquele que quer ser uma pessoa abençoada, para aquela pessoa que quer ser grande, para aquela pessoa que quer ter grandes resultados na vida, ser uma bênção. Ser alguém que abençoa o teu próximo. Ser alguém que está disposto a ajudar o próximo. Ser alguém que está disposto a negar, às vezes, a sua própria vontade, ego, desejo, para abençoar alguém. Quando Deus chama Abraão, ele era chamado de Abrão, né? E Deus mudou o nome dele para Abraão. Ele sai da terra dele, como Deus orientou, e ele, quando está saindo, o sobrinho dele, Ló, vem e diz assim, eu quero ir contigo. Ali ele já exerce a primeira atitude de ser bênção. Vamos junto. E ele leva junto Ló. E olha como é. Deus abençoa Abraão de tal forma que ele começa a ter muitos e muitos servos. Ele se torna um homem rico do nada. E juntamente com ele, Ló acaba também sendo abençoado. Se você tem o guarda-chuva de bênção sobre a tua vida, quem está com você também respinga a bênção sobre essa pessoa. Tamanho foi a bênção sobre a vida dele, que os pastores deles começaram a brigar. Porque a terra era pequena,
para o tamanho do exército de pessoas que ele tinha naquele tempo. E então, Ló acaba sendo enviado não, ele escolhe, né? Olha só, eles começaram a brigar os pastores, Abrão chama Ló e diz assim, ó, nós não podemos mais caminhar junto. A tua família é muito grande, a minha família é muito grande, e essa terra não comporta tudo que nós temos. A tua empresa cresceu demais, não vai dar mais aquele prédio que tem. A tua família cresceu muito, aquela casa já está pequena, os 2 quartos. Agora escolhe. Abraão disse para Ló, você escolhe. O que ele deu? O direito da bênção, abençoou. Seja tu uma bênção. Ele não escolheu primeiro, ele viu que lá tinha uma campina melhor. Não, tu pode escolher. E Ló escolheu a campina melhor. E ele foi abençoado. Mas olha como Deus é. Depois de um tempo, houve uma guerra entre reis. E Ló morava em Sodoma, famosa Sodoma, né? E lá ele é capturado, a família dele, tudo é roubado, levam tudo embora. E Abraão ouve o que aconteceu. E Abraão, se não pode, meu sobrinho está lá, não, eu vou resgatar. E ele pega 318. Gente, 318. Não é pouca gente, né? Não é pouca boca para alimentar, não é? 318 soldados. Agora conta, cada um com família. Esposa. E eles não tinham poucos filhos, não. Então era uma multidão de gente. No mínimo, mais de 1000 brincando. Mas ele escolheu a dedo 318, então tinha mais. Pegou os 318, criou uma estratégia, foi lá e derrotou o exército. E trouxe o sobrinho Ló de volta em segurança e com todo o despojo. De novo, agora Abraão, ele também cumpre a palavra de Deus. Quando os reis vêm a Abraão, que descobre o que aconteceu, que ele resgatou os reis, eles disseram, olha, pode levar toda essa riqueza, foi tu que conquistou. E ele disse, não, eu só quero o dízimo do Senhor, isso é de vocês, pode levar, é tudo de vocês. De novo, ele abençoou. O princípio da bênção, gente, é uma escolha. Deuteronômio 11, 26, olha o que diz lá. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a ser abençoado. Ser um abençoador é uma, diga, escolha. Eu pergunto, o que você quer? Ser abençoado ou amaldiçoado? Abençoado, né? Com certeza, pastor, tá de brincadeira. Pois é. E o que você tem escolhido de fato? Porque existe uma grande diferença entre o mundo ideal e o mundo real. É ou não é? É muito diferente o mundo ideal do mundo real. O que nós estamos lendo, falando, é o mundo ideal, mas que pode ser o mundo real. Só que é a nossa escolha que vai dizer se vai ser ideal ou se vai ser outra coisa. O que você escolhe? O que você quer? O problema é que muitas vezes a gente não sabe nem o que quer. A gente só quer o sentimento de que está tudo bem. A gente só quer a sensação de que está tudo tranquilo. A gente só quer a certeza de que os boletos estão pagos. Mas não sabe o que quer, nem para onde vai e nem como vai. A gente só quer a sensação, o sentimento de que parece que está tudo bem, mas isso não funciona. Porque o resultado disso, na verdade, essa expectativa, ela só vai ser suprida quando eu me colocar na posição de ser bênção.
quando eu fazer aquilo que é certo, quando eu entender que a presença de Deus, ela realmente é boa, porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. E aí eu tenho esses resultados na minha vida. Aí eu entendo que realmente ser bênção vai gerar bênção na minha vida. Não é o que diz lá Mateus 7,12? Vamos ler. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque esta é a lei e os... Vocês estão comigo ainda, gente? Amém? Se você quer algo que seja bom para a sua vida, faça aquilo que é bom para os outros. Mas na grande maioria das vezes não é o que a gente faz. A gente só olha para o nosso umbigo, a gente só olha para a nossa necessidade, só olha para aquilo que a gente quer. E a gente não faz igual para outro. Só que o resultado é esse. O que vamos fazer? O que você vai fazer? O que você quer fazer? E aqui também tem outra grande incógnita, né? O que eu quero fazer entre o que eu devo fazer. Sim ou não? Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu tenho que ir na academia, mas eu não quero ir na academia. Eu tenho que emagrecer, mas eu não quero parar de comer. Hã? Eu quero a minha conta cheia de dinheiro, mas eu não quero trabalhar. É ou não é essa luta todo dia entre o dever de fazer as coisas e o direito de ter as coisas? Hein, gente? Sim ou não? O nosso dever é ser bênção, para ter o direito de ser abençoado. O nosso dever é ajudar, para que nós também sejamos ajudados. O nosso dever é amar, para que nós também sejamos amados. O nosso dever é respeitar, para que a gente também tenha respeito. O nosso dever é honrar, para que nós também sejamos honrados e reconhecidos. Só que eu ouvi algo ontem muito especial, e que virou uma chave dentro de mim. Quem aqui dirige carro? Dirige? Quem não dirige não vai entender muito bem, mas um dia tu entende. Amém? Você, quando vai trocar marcha, você pensa que marcha que vai trocar? Sim ou não? Não? Quando vai virar a esquina, liga o pisca, pensa que tem que ligar o pisca? Não é automático isso? Hã? Tu pensa que tem que pisar na embreagem para botar na primeira, segunda? Pensa? Não. Não pensa. Por quê? Porque isso já se tornou algo automático. Sabe por que você ainda não é abençoado na vida? Porque ainda não está automatizado a palavra de Deus na tua vida. Porque ainda você tem que pensar se faz certo ou se faz errado. Porque ainda você tem que pensar se abençoa ou se quer a bênção só para você. Você ainda tem que pensar se fala a verdade ou se fala a mentira. Você ainda tem que pensar se engana ou se é justo. Não está automatizado. Quando você ainda tem que pensar sobre o que é certo e o errado em fazer, é porque você ainda precisa passar por um processo de descobrir quão bom é a presença do Senhor. Porque talvez você ainda não conheceu o Senhor suficientemente. Porque talvez você ainda não entregou todas as tuas reservas para o Senhor. Porque talvez ainda há coisas lá dentro que precisam ser lapidadas, transformadas, curadas. E como eu faço isso, pastor? Substituindo. A palavra de Deus diz assim: troque o mal fazendo o bem. Substituindo as coisas erradas pelas coisas certas, substituindo o mal pelo bem, substituindo a carne gorda pela salada. Ei. Mas é um exemplo bom, não é? Não é assim? O que você quer?
Tenha claro o que você quer, para daí você descobrir o que você precisa. O problema é que a gente se auto-engana. Gálatas 6,7 fala sobre isso. Não vos enganeis. E como a gente gosta de se auto-enganar, né? Não tem problema. Tem problema sim. Tem muito problema. Amém? João 14, verso 1 a seguir. Eu quero ler com vocês esse texto, para a gente poder traçar e finalizar na noite de hoje o caminho da bênção. Amém? Quem quer ser abençoado, gente? Amém. E eu desejo de todo o coração que você seja muito abençoado. Eu desejo de todo o coração que essa angústia que tem no teu peito vá embora. Eu desejo de todo o coração que essas aflições que você tem por causa da tua família acabem. Eu desejo de todo o coração que aquilo que hoje te incomoda e está talvez destruindo muita coisa na tua vida, cesse. Mas para isso a gente precisa entender isso aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em... Para que o teu coração não fique turbado, conturbado, entristecido, angustiado. Creia em Deus. Pastor, mas eu creio. É mesmo? E se eu disser para ti assim, para com isso aqui agora, tu vai parar? E se eu disser para ti assim agora, larga isso agora de errado, tu vai largar? Jesus, ele promoveu muitos milagres na Bíblia, amém, gente? E como que isso aconteceu? Porque as pessoas creram. Uma mulher, anos com hemorragia, ela ouviu falar de Jesus, diga, ouviu falar. Ela correu atrás dele no meio da multidão e disse lá dentro no coração, porque ela era impura. E alguém que era impuro não podia nem chegar perto dos outros, ficava fora da cidade. E ela ficava fora da cidade anos, porque ela era impura. E ela desafiou até a crença dos outros, até a religião, porque ela creu em Jesus. E ela saiu correndo no meio da multidão e disse assim: está lá a minha salvação, está lá a minha solução, está lá a minha cura, não importa o que os outros vão dizer. E ela correu para Jesus. Se eu tocar na borda do manto dele, eu vou ficar curada. E ela correu, se enfiou na multidão e jogou lá na borda do manto. E na mesma hora, diga na mesma hora, ela foi curada. A solução veio. E Jesus, no meio de todo mundo apertando ele, parou e disse: quem me tocou? Todo mundo estava tocando Jesus. Não, quem me tocou? Porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu poder, porque de mim saiu solução. E na hora ele olha para aquela mulher e a mulher é curada. Você precisa crer. Não ficar preocupado, não ficar turbado. Creia em Deus, creia em Jesus. Amém? E olha o que mais diz ali. Na casa do meu pai há muitas moradas. Já está falando de promessa. Está falando do pós-vida. Se assim não fora, eu vou teria dito. Pois eu vou preparar para vocês um lugar. Amém? E quando eu for e vos preparar lugar, eu vou voltar e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem quer ir para o céu com o Senhor Jesus? Então muda teus hábitos. Creia nele, de fato e de verdade. Conheça ele de todo o teu coração. Não se corrompa. Não se deixe
levar pelo que os outros dizem. Creia nele de verdade. E o que mais? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha que fantástico aqui. E aí vem lá um rapaz e diz o seguinte. Disse-lhe Tomé. Ih, quem que é Tomé, gente? Vocês sabem quem é que é Tomé? É aquele que duvida. Você duvida? Você duvida que a tua solução está em Cristo? Você duvida que Ele pode fazer o milagre na tua vida? Você duvida que a solução vem através do nome de Jesus? Se você duvida, vai pagar um preço alto. E aí Tomé, com toda a sua incredulidade, Senhor, não sabemos para onde vais. Como que eu vou saber o caminho? Ele sempre colocando tudo em dúvida. E aí? Respondeu Jesus, eu sou o caminho. Eu é que sou o caminho. Eu é que sou a verdade. Eu é que tenho a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for através de Jesus. Jesus, Ele é o único caminho, meus amados. E se você quer encontrar descanso para as aflições da tua vida, se você quer solução para os problemas da tua vida, se você quer resposta para as dúvidas que você tem, o caminho é Ele. O caminho é Jesus. E eu sei que talvez muitos aqui já trilharam muitos caminhos. A minha família me ensinou muitos caminhos. Eu vi familiares meus correr atrás de bênçãos por muitos caminhos. Mas quando eu encontrei o caminho certo, eu disse, esse aqui é o meu único caminho. E eu comecei a mostrar esse caminho para muita gente. Eu comecei a falar desse caminho para aqueles que eram da minha família. Eu comecei a dizer, olha, o melhor caminho é esse. O único caminho é esse. E o nome dele é Jesus. E muitos milagres começaram a acontecer. Porque eu criei e eu creio que no Senhor tudo é possível. Amém? Jesus falou, se tu crê como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui e vai para colar. Você só precisa crer como um grão de mostarda. Por que grão de mostarda, pastor? Porque é a menor grão, menor semente de hortaliça que existe. Ou seja, a tua fé não precisa ser gigante. Tu só precisa olhar para ele e crer que aquilo é possível. E as coisas vão acontecer. Amém? E se você quer uma vida melhor e uma vida diferente, meus queridos, creia nele. Porque a vida, a verdadeira vida está no Senhor Jesus. Eu sei que tem gente aqui que está lutando. Está lutando contra Deus. Eu sei que tem gente aqui que tinha bons hábitos no Senhor e abandonaram. Eu sei que tem gente aqui que diz até que ama o Senhor, mas abandonou muita coisa do Senhor. E sabe por quê? Porque ficaram olhando para homens. Porque ficaram olhando para pessoas. Porque o fulano errou. Porque o fulano fez isso. Porque o Beltrano. Porque o pastor. Porque o irmão lá. Meus amados, nenhum. Olha para as pessoas que estão ao teu lado agora. Pode olhar. Olha, por favor. Nenhum deles vai te salvar. Nenhum pastor vai te salvar. Nenhum ser humano vai te salvar. Eles são ferramentas de Deus para que você encontre o Senhor, mas eles nenhum vai te salvar. O único que tem o poder é aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e é Jesus Cristo. Pergunto, você tem falhas? Você peca? Você erra? Pois é, aqueles que você esperava que fosse melhor também. A tua expectativa não tem que estar em homens. A tua expectativa tem que estar naquele que você crê, e o nome dele é Jesus Cristo.
E se você quer ser abençoado, a partir de hoje, comece a ser bênção. Volte para onde o Senhor chamou você no teu lugar. Creia de fato e de verdade, todo o teu coração, e comece a experimentar da bondade de Deus na presença dEle. Comece a viver de fato e de verdade quem é esse Deus, que não é um Deus que mente, que não é um Deus que engana, que não é um Deus falso, mas Ele é verdadeiro e tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas isso depende da tua fé, depende do que você vai crer. Não minta para você mesmo, não se auto-engane. Se você errou, o perdão dos teus pecados já foi conquistado na cruz do Calvário, já foi perdoado. Não se culpe mais por isso. Já foi, você precisa se arrepender, confessar e continuar. Mas o Senhor adverte, há muitos que me honram com os lábios e o seu coração está longe de mim. Deus não quer palavra bonita, Deus quer um coração arrependido, um coração verdadeiro, um coração sincero, que é sem cera, sem mácula, sem enganação. Deus quer verdade. Deus quer verdade. Deus quer transparência. Deus quer honestidade. Deus quer você, meu amado. Mas você despido dessa falsidade, dessa máscara, dessa agonia que você mesmo tem colocado sobre você. Porque Ele quer fazer de você aquilo que Ele te criou para ser, e não o que os outros dizem que você tem que ser, e nem o que você acha que tem que ser. Porque muito tempo eu achei que eu tinha que ser uma coisa, e caminhei para longe do caminho. E Deus sempre cutucava, não é por aqui. E quanto mais, diga, quanto mais você foge do caminho, esse não precisava repetir, tá? Quanto mais você foge do caminho do Senhor, mais difícil fica. Mais difícil fica. Agora, quando você endireita, quando você pega a estrada e vê que o caminho é estreito, até a porta é estreita, pode ser mais apertado, mas você vai se sentir satisfeito, você vai se sentir feliz, você vai ter resposta para tudo que você precisa. Porque o caminho que leva ao Senhor é estreito, e a porta também. Mas o caminho que leva à perdição é bem largo, aí você pode fazer o que quiser. Não existe comunhão entre as trevas e a luz. Ninguém pode servir a dois senhores, ou você agrada a um e desagrada o outro, ou agrada ao outro e desagrada aquele um. A quem você quer agradar? A Deus ou as coisas do mundo? A Deus ou o carnaval? A Deus ou aos teus próprios prazeres? A quem você quer agradar? Saiba que se você agradar ao Senhor, o caminho, a verdade e a vida sempre vão estar à sua disposição. Você vai ser sempre abençoado. Agora, se você quer agradar o que o teu coração diz, satisfazer o desejo da tua carne, saiba que dele você está escolhendo a maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção e a... Vamos ficar de pé?